Boa noite, meu irmão e minha irmã. Que bom estarmos juntos novamente para exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Né? Então, me chamo Pastor Olímpio, aqueles que vão estar assistindo essa live, missionário das Juntas Missões Estaduais, aqui no campo de Campestre, no sul de Minas Gerais, juntamente com a missionária irmã Marinalva, né? Mais conhecida por Nalva, a minha esposa, e estamos juntos aí louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Né? Queremos realmente agradecer a Deus pela sua vida e por tudo que Deus tem feito, né, na vida de cada um dos irmãos. Nessa data tão especial, né, que hoje, Dia das Mães, hoje é 10 de maio de 2020, né, Dia das Mães, e nós temos que agradecer a Deus com a mais absoluta certeza por esse ser tão especial, né, que Deus criou a sua imagem e semelhança, mas com a dádiva de gerar filhos e filhas, né? Então louvamos ao Senhor e agradecemos a Deus pela sua vida, mamãe, né? Que o Senhor te abençoe, te enriqueça, te encha de graça da presença gloriosa do Santo Espírito do Senhor e que você tenha a paz e a vida e a abundância que o Senhor quer verdadeiramente conceder a todos aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Que Deus abençoe. É um abraço da irmã Nalva, um abraço do pastor Olímpio, né? A todas as irmãs, né, que estão aí esparramadas por esse glorioso Brasil e o nosso glorioso estado de Minas Gerais. Que o Senhor te proteja e te livre de todos os males. Para a honra e glória tão somente desse Deus tão bondoso que muito tem feito por cada um de nós, né? Que possamos confiar cada vez mais e permitir com que Ele faça a obra em nossas vidas. Eu quero neste momento estar agradecendo a Deus em oração, né, pela sua vida, a vida das mães, das mamães, pela vida da minha mãe, pela vida da dona Luzinete, né, de Almeida Rodrigues. Um grande abraço, minha mãe. Deus abençoe. Pela vida da minha querida sogra também, e mãe também, da mesma forma, né, a irmã Maria do Carmo. Que Deus abençoe grandemente, que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a vida dessas duas mamães, né, que são especiais para o Senhor, assim bem como é extremamente especial para mim e para a irmã Nalva. Que Deus as livre, as guarde, as proteja, né, protegê-las cada vez mais, e que a alegria do Senhor seja a sua alegria, a alegria dessas duas mamães tão especiais. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, depois eu quero ler um texto da palavra de Deus, conversar um pouco com os irmãos e posteriormente estaremos louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle e também meditando em sua palavra, porque ela é o nosso alimento diário, ela é a que nos fortalece, é o alimento que nos sustenta, é a Bíblia, esse conjunto de livros que Deus nos deixou para que pudéssemos conhecer a sua vontade e nos relacionar com Ele, através da leitura, através da oração, através do conhecimento da vontade de Deus sobre as nossas vidas, cada vez mais e mais. Que você possa se firmar cada vez no Senhor e que Ele seja a sua bandeira, a minha bandeira, e como tenho dito, somos muito, mas somos um só no Senhor, né? Em qualquer parte do mundo, somos uma só família, onde o cabeça é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, possamos crescer na presença do Senhor e que você esteja em oração pelo campo de Campestres, campo missionário, pioneiro de plantação de igreja, e que o Senhor possa cada vez mais nos instruir em toda a verdade dele, para a honra e glória do santo nome. Vamos orar? Deus, nós rendemos graças a Ti em nome de Jesus por mais essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor tem nos concedido de podermos partilhar da Tua palavra, mais uma porção, podermos, ó Deus, dedicarmos um tempo cada vez maior ao conhecimento da Tua vontade, ó Pai, ouvindo a Tua voz, porque ouvimos a Tua voz através da Tua palavra. Ao Senhor toda honra, toda glória e toda adoração, Pai. Queremos colocar diante de Ti, em nome de Jesus, no Teu altar, ó Deus, a vida de cada mamãe, ó Deus, nessa data aqui, ó Pai, comemoramos, ó Deus, e exaltamos a Tua graça poderosa, Deus, sobre a vida de cada mãe desta terra, Pai. Que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa, de uma forma toda especial, fortalecer a vida de cada uma, livrando de todos os males, porque se temos um presente, ó Pai, que o Senhor nos deu,
Um dos muitos presentes, ó Deus, foi as nossas mães. Obrigado, Deus Santo. Guarda todas as mamães da terra, que elas sejam protegidas, ó Deus, e direcionadas na presença do Senhor. Te louvamos, Pai, ó Deus, por mais esses momentos, junto com os irmãos, que cada vez mais o Teu nome seja exaltado. Vivemos muitas lutas, ó Deus, nesse tempo, nesta era, mas temos a plena certeza e convicção que, ó Deus Santo, em Ti nós somos mais que vencedores, que no Senhor podemos avançar, confiar, ó Deus, e termos a plena certeza e a absoluta convicção que, segundo a Tua palavra, que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Pai. Assim seja, ó Senhor, nas nossas vidas, que o Senhor possa fazer o Teu querer, cumprir a Tua vontade, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável, e sabemos que mesmo diante das adversidades e todas as lutas que porventura nos são impostas, ó Deus, pela vida, por este tempo, no Senhor nós encontramos a paz, a alegria e o descanso verdadeiro. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, por cada vida que está assistindo esta live, Pai. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um e que vidas sejam transformadas e alcançadas pelo poder da Tua palavra, pelo Teu santo e glorioso Espírito Santo falando ao coração de cada um. E que vidas se rendam ao senhorio do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Nos firme cada vez mais na palavra Tua, Pai Santo, e que sejamos um só, para a honra e glória do Teu santo nome, como o Senhor nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu os amei, assim seja a Tua igreja esparramada em toda a face da terra, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus, e que Teu nome seja exaltado hoje eternamente. Amém e amém. Meu querido irmão e querida irmã, quero partilhar com você mais uma porção da palavra de Deus, especial em 2 Timóteo, carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, esse jovem pastor, né? E no capítulo especial 3, no versículo 16, um texto bem conhecido, né, de toda a igreja que medita na palavra de dia e de noite, que nos diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Possamos viver isso, né, cada vez mais e mais para a honra e glória do nosso Deus, né? Um Deus glorioso, poderoso, que em todos os momentos nos instrui sempre em toda a sua verdade. Confie na palavra e descanse no Senhor, porque Ele quer o melhor para a sua vida, né? Que possamos nos entregar cada vez mais de forma incondicional a esse Deus que é bondoso e Senhor de todas as coisas. Quero também lembrar aos irmãos e irmãs a importância de orarmos pelo campo, não só por este campo, mas o campo também de Boteiros, o campo também do sul de Minas, o nosso estado que é grandioso, não? E hoje temos praticamente 336 municípios ainda sem nenhum trabalho batista. Então precisamos orar para que Deus levante mais ceiveiros, como a palavra diz, o campo ele já está pronto para a colheita. Mas nós devemos rogar ao Senhor que levante mais ceiveiros, porque a sua seara é grande e os ceiveiros são poucos. Então que você possa, em oração, estar colocando a sua vida, apresentando a Deus, para que você também possa ser tocado, chamado pelo Senhor para realizar a obra dele, onde quer que ele te envie. Confie, às vezes você é um vocacionado e Deus tem te chamado, então você precisa se entregar ao Senhor e confiar, e deixar com que Ele realize a obra na sua vida e no seu coração. E te falo de todo o coração como missionário, como pastor missionário, que Deus te sustentará com a sua mão, com a sua destra poderosa e te livrará de todos os males. Amém? Louvado seja Deus. Vamos então, dito essas palavras, e falando da inspiração de Deus que devemos viver em todo momento, vamos também agradecer a Deus com os nossos cânticos, e louvar o santo nome dele, porque ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração, sempre para a honra e glória do teu santo nome. Eu quero partilhar com você algo que é fundamental para a vida nossa. Todos nós temos sonhos, né? Mas devemos confiar e permitir com que os sonhos de Deus façam parte das nossas vidas.
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém? Que o Senhor possa realmente realizar o impossível, né? Mesmo porque não há impossível para Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E quando nós nos colocamos na presença desse Deus, em todo o tempo, Ele vai realizar o seu querer na vida de cada um de nós. Que possamos compreender essas verdades cantadas, né? Adoradas, porque se crermos, os sonhos de Deus serão realidade na nossa vida. E eu quero dizer isso para você como um exemplo, né? Um testemunho da graça do Senhor, tanto eu quanto a vida da minha esposa, a irmã Nalva, onde Deus nos chamou há muitos anos atrás, né? Para a nossa história de caminhada. E quem vos fala é um ex-caminhoneiro que Deus fez a obra, realizou o carreteiro e foi trabalhando na vida, e foi mudando a minha história e foi direcionando. E hoje eu estou aqui como um missionário do Senhor há mais de 10 anos no campo, levando a palavra de Deus e plantando igrejas pela misericórdia e graça do Senhor. Mas antes de conhecer o Senhor, esse cântico que nós cantamos anteriormente, os sonhos de Deus são maiores que os meus, né? Então nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Mas antes de conhecer o Senhor, eu em especial, eu tinha que me tornar um vaso que poderia ser quebrado e refeito para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, né? E esse cântico que nós vamos entoar ao Senhor, ele relata exatamente isso, nos mostra isso, né? Nos revela vasos quebrados, né? Em pedaços da minha alma. Nós estávamos no passado, né? Mortos dos nossos pecados e delitos, mas o Senhor nos resgatou para nos restaurar e agora fazer vasos de honra para a honra e glória do teu santo nome. Vamos louvar o Senhor com vasos quebrados.
pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecado. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontro. Agora posso ver, posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei seu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecado. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontro. Agora posso ver, posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecado. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontro. Agora posso ver, posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Amém? Possamos viver isso de forma intensa, né? O amor do Senhor. Nós estávamos mortos, segundo a palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, verso 1 em diante, que estando vós mortos nos nossos delitos e ofensas, Ele nos ressuscitou, Ele nos deu vida, né? Estávamos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. A importância de confiarmos, nos voltarmos para a presença de Deus e deixarmos com que Ele nos conduza em toda a verdade dele, porque é na palavra de Deus que há a inspiração, que há o poder. O apóstolo Paulo fala no capítulo 1, em Romanos, no verso 16, que ele diz: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então possamos realmente confiar e descansar desse Deus que é bondoso, um Deus de misericórdia, um Deus de infinita graça e amor,
e a absoluta certeza que seremos transformados dia após dia, retornando àquela imagem e semelhança que foi perdida há muito tempo, né? E que Deus agora, através de Jesus, começa a restaurá-la em nossas vidas. Vamos louvar a Deus com foi na cruz. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos louvar o nosso Deus. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Nós conhecemos o Senhor, nos colocamos na sua presença e declaramos que somente Ele é o nosso Senhor, não importa o lugar, a circunstância, os momentos que você tenha passado. Basta você se render ao Senhor e confiar que a vontade dEle vai ser sempre a melhor para a sua vida. E quando a vontade dEle se cumpre em nós temos que viver e praticar somente essa verdade, glória, essa declaração, ó. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Amém? Que Deus te abençoe, que possamos viver cada vez mais essas verdades, né? Eu irei para a cruz. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essas palavras, esta frase foi dita pelo nosso querido irmão Paulo, já descansa no Senhor, apóstolo Paulo, e ele chega ao momento de dizer:
Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós devemos também ter esse mesmo sentimento, né? Onde não só um sentimento, mas que gera ações da nossa vida, onde não mais a nossa vontade venha a prevalecer, mas sim a vontade do Senhor venha a prevalecer na vida de cada um dos seus servos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa viver isso de forma intensa, né? Lembrando aqui nesse momento, nós vamos estar orando também por este momento, que você seja fiel ao Senhor em todos os sentidos. Nas últimas lives que tenho feito, não tenho falado sobre isso, mas o campo missionário precisa vivenciar, precisa continuar caminhando, crescendo, sendo engrandecido, sendo sustentado, vou dizer assim. E aqui, assim como o apóstolo Paulo, assim como o Senhor Jesus também, quando esteve sobre a face da terra, também foi mantido. Havia pessoas que o mantinham. E lembrando aqui, que não é um bom exemplo, né, mas um mau exemplo, Jesus tinha um tesoureiro que chamava Judas, né, que foi o traidor. Mas que nós possamos ser fiéis. O ministério do Senhor Jesus terreno, ele tinha as pessoas que os mantinham, porque eles precisavam comer, eles precisavam se manter no campo, anunciando a palavra de Deus. Não é diferente nos nossos dias também, da mesma maneira. Então, como missionário da Junta de Missões Estaduais, eu quero convidar você também, a, no tempo oportuno, você entrar no site da Junta de Missões e fazer um plano de adoção missionária, para que os campos venham continuar. Essa obra não pode parar. Isso estou expressando a minha palavra para as igrejas, para os irmãos em Cristo, que já são irmãos. Se você ainda está me ouvindo falar pela primeira vez, não se sinta constrangido com isso também, tá? Porque a obra de Deus, ela trabalha assim, e na palavra de Deus consta isso. Seja a questão dos dízimos, sendo fiéis ao Senhor, como as ofertas, né? Ofertas alçadas e ofertas voluntárias. Não mais do que isso. Então, que você possa lembrar dos seus irmãos e abençoá-los também. Não só no campo de Campestre, mas também todos os outros campos esparramados sobre a face da terra. Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Estaduais, a qual eu pertenço. Então, convido você a fazer isso. Não deixe de fazer, porque vai ser bênção e a obra do Senhor vai dar continuidade. Vai continuar o Senhor avançando, plantando igrejas, porque temos 336 municípios ainda sem nenhum trabalho batista, sem nenhuma igreja. Precisamos estar nesses lugares, mas você é aquele que Deus usa para manter essa obra. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, e sempre no coração tem o seguinte: Deus ama quem dá com alegria. Faça isso com alegria, não por obrigação, mas com liberalidade em seu coração, e com a mais absoluta certeza. Você está investindo em missões, você está investindo em pessoas, em vidas, e vidas para a eternidade. É investir naquilo que é eterno. Amém? Porque tudo que temos é do Senhor. Como o Salmo 24 diz, versículo 1 em diante: a terra é a sua plenitude, aqueles que nela habitam pertencem ao Senhor. Eu, como cristão, tenho a plena convicção e certeza disso. E que Deus possa multiplicar sobre a sua vida todas as bênçãos que Ele tem contidas na sua palavra, segundo a sua infinita graça e amor. Amém? Meu querido irmão, querida irmã, hoje é um dia especial, mas quero partilhar algo que é fundamental. Nós lemos logo no início do texto, no início da nossa live, né, que a palavra de Deus, quando Paulo escreve a Timóteo, ali um jovem pastor, né, ele fortalece a fé do teu filho na fé, porque Paulo o evangelizou. Primeiro ele ganhou a mãe do nosso querido irmão Timóteo, numa das suas viagens missionárias, e que é a irmã Eunice, né, depois a sua família, a avó Lloyd, na verdade, desculpa a expressão, e que Timóteo foi muito bem criado e orientado, por isso se tornou um grande homem do Senhor. E ele orienta aqui na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, fortalecendo a fé do nosso querido irmão Timóteo, dizendo: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Claro que esse período era um período de perturbação, de muita perseguição, né? Esse período com o Paulo escreve essa carta a Timóteo. Mas o fato é, a maior das intenções era que aquele povo no primeiro século, no primeiro século, né? No segundo século Paulo tinha sido morto já, mas no primeiro século que eles pudessem realmente vivenciar uma fé verdadeira e genuína. Nós, assim como no tempo de Timóteo, no tempo de Paulo, somos bombardeados em todos os momentos com princípios, falas, né? Ou ensinos, que em grande parte são dogmáticos, e também ensinos esses que não nos faz aproximar de Deus. Por quê? Eu diria, pastor, mas por que não aproximar do Senhor? Exatamente porque não estamos cumprindo, ou seja, praticando o verdadeiro ensinamento que partiu do Senhor para a vida de todo cristão. Porque a própria palavra Cristo já nos dá a afirmação, né? Que você é um cristão. Se você é um cristão, a palavra Cristo no grego significa ungido. Você é um pequeno Cristo sobre a face da terra. Portanto, você é um imitador do Senhor. Então nós temos que ficar atentos e devemos meditar cada vez mais de forma profunda na palavra de Deus, porque, assim como no tempo de Paulo, de Timóteo e todos os irmãos, se levantaram muitos falsos profetas. Se levantaram pessoas se intitulando apóstolos, se intitulando cristãos e fazendo coisas e até milagres, como nos tempos de hoje também, porque o poder está, e quero afirmar aqui, o poder está no nome de Jesus. Não está em pessoas, não está em pastores, não está em padres, não está em quem quer que seja. O poder está no nome do Senhor Jesus, mediante a fé daquele que está recebendo a palavra. E é interessante isso, que vivemos tempos conturbados, tempos onde a palavra de Deus tem sido verdadeiramente deturbada, de forma triste, vil, porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo de momento triste da nação, existem ainda homens corruptos, homens sem nenhum coração, que está literalmente enganando as pessoas e fazendo com que as pessoas pratiquem tudo menos a palavra de Deus, fazendo com que as pessoas pratiquem ensinamentos de homens e não a palavra de Deus. E é muito triste isso para nós enquanto pastores, porque quando nos deparamos com isso, são quantas as pessoas que são enganadas. Jesus já dizia para os fariseus, os escribas daquela época, os sacerdotes daquela época, e afirmou a eles que eles eram condutores cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Infelizmente. Então vivemos tempos assim. Portanto, é importante nós nos firmarmos na palavra do Senhor. É importante nós nos firmarmos cada vez naquilo que Cristo deixou como inspiração divina para as nossas vidas, enquanto filhos e filhas do Senhor. E aí entra um ponto importante, irmão e minha irmã, e você que está me ouvindo pela primeira vez. É importante que você confie tão somente nesse livro. Ele é a inspiração de Deus para nós. Ele é a inspiração. Nessa mesma, na carta em especial, quando Pedro escreve uma das suas cartas universais, capítulo 1, verso 20 e 21, ele vai dizer o seguinte: sabendo-se isso, que as escrituras sagradas não é de particular interpretação, porque ela não foi produzida, nem feita por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, é entendermos que a inspiração foi e é do Senhor. Por mais que venhamos estudar, seja Agostinho, seja Armínio, seja Calvino, seja quem quer que seja, qualquer teólogo que seja, ainda assim, a única regra de fé e prática de todo cristão é a palavra de Deus. Esses homens foram orientados a escrever e a buscar o entendimento para auxiliar na compreensão da palavra. Mas eles não são a palavra. A palavra é Jesus Cristo vivo, ressurreto,
através da Bíblia. Ela é inspirada por Deus. Portanto, sejamos biblicistas. Portanto, sejamos fiéis ao Senhor. Então, se você verdadeiramente quer ser um servo fiel, medite na palavra de Deus. Se você realmente quer ser bem-sucedido na caminhada cristã, firme-se na palavra de Deus. Não siga ensinamentos que venham ferir o querer do Senhor e a sua vontade. Jesus já disse que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Dito essas coisas, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero convidá-los a nós meditarmos e aprofundarmos naquilo que o Senhor queria e quer e requer de todo cristão, de todo aquele que confia na sua palavra e tem seu coração firmado na revelação bíblica. E em 2 Pedro, em especial no capítulo 3, é o último capítulo da segunda carta de Pedro, ele está tratando exatamente aqui de algo extremamente importante, orientando a igreja, esta carta circular, esta carta universal, onde ali, naquele período, muitas lutas, muitas tribulações, muitas perseguições foram, e muitas distorções nasceram naquele período. Ele orienta o seu povo. Lembra que havia dito que a palavra de Deus, não eu, mas a Bíblia nos diz que ela é inspirada pelo Senhor. Ela é para nos redarguir, para nos ensinar, para nos corrigir em toda a justiça, para que o servo de Deus seja apto, provado para toda boa obra. E aqui Pedro começa, no capítulo 3, a ensinar sobre o retorno de Jesus, a sua vinda. Começa a falar, mostrar claramente dos fins dos tempos, como seria, que um dia poderia ser 1000 anos, como 1000 anos pode ser um dia. Quero entrar nessa questão escatológica, uma doutrina secundária, mas eu quero aqui apontar uma parte que é extremamente importante, no sentido de fidelidade à revelação bíblica, no sentido de querer fazer a vontade de Deus, querer praticar somente aquilo que a Bíblia orienta. E no versículo, em especial, 15 em diante, nos diz o seguinte: tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também a fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Interessante. Olha a importância de compreendermos e interpretarmos aquilo que verdadeiramente a Bíblia nos ensina. Tenho dito que um texto fora do contexto é pretexto. E o que nós temos mais visto nos últimos dias e nos nossos dias, em especial, meus queridos irmãos, é distorções tristes da palavra de Deus. Onde as pessoas não estão mais preocupadas em ler a Bíblia, onde as pessoas estão mais valorizando a revelação humana do que a revelação divina. E se você quer ser um servo e uma serva de Deus, você deve confiar somente na revelação divina. Aqui Pedro, preocupado com o povo naquela época, porque Deus havia dado sabedoria, muita sabedoria ao apóstolo Paulo. Se pensarmos, Paulo, enquanto perseguidor, foi criado aos pés de Gamaliel, um grande filósofo daquela época, um homem instruído, e ele fez parte da escola de profetas. Paulo era um homem entendido na palavra de Deus, chamava Saulo de Tarso, conhecido assim, antes de se entregar a Jesus, até que ele tem um encontro com Jesus e sua vida foi transformada. Mas até então era um homem de extremo conhecimento, é um homem que falava mais de 5 línguas diferentes, dialetos diferentes, e que nas suas epístolas, nas suas cartas, quando ele escreve com a sabedoria que Deus deu a ele, e que muitas pessoas distorciam. E Pedro começa a exortar e dizer aos irmãos daquele período que tivessem cuidado, porque muitos estavam distorcendo os ensinamentos, muitos estavam declarando ensinos ou doutrinas que Paulo jamais havia falado, porque distorciam
e como o apóstolo Paulo diz, ou melhor, como o apóstolo Pedro diz, para a sua própria destruição, a destruição deles. E por que destruição? Porque erraram o alvo, porque verdadeiramente não centralizaram na palavra de Deus. Aí eu quero dizer o quanto é difícil, né, meu irmão, minha irmã, quantas as pessoas hoje estão vivendo em busca de realizar somente os seus desejos e as suas vontades, se esquecendo principalmente em agradar a Deus. Mas eu tenho aqui na cidade um programa de rádio, né, que chama Tempo de Semear. E hoje tive a oportunidade, nesse domingo, de poder instruir a comunidade através dessa via de comunicação e mostrar exatamente essa realidade. Porque nós vivemos tempos tão difíceis, de distorções tão violentas, um engano, que as pessoas aproveitam da desgraça de uma nação, de pessoas morrendo por um vírus, por uma situação terrível que aconteceu, abateu a nossa nação e o mundo, e ainda há pessoas, homens que se dizem homens de Deus, vendendo feijão abençoado e muitas outras coisas, tirando dinheiro onde não há dinheiro, a nação está parada, a nação não está trabalhando, e se usa da desgraça para levar as pessoas ao erro, ao engano. São cegos, homens vis, pessoas vis sem caráter cristão, que precisamos nos voltar, e aí eu digo, você que está nos ouvindo, voltar para a revelação bíblica, e se você quer ser um servo, uma serva de Deus, ser fiel àquilo que a Bíblia, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou enquanto ensinamento, aquilo que Ele nos ensinou enquanto viver na prática o Evangelho de Deus, para que não sejamos levados por esses ventos de doutrinas. Então, neste domingo, nesse primeiro dia da semana, meu irmão, seja fiel. Se você quer realmente ser um servo de Deus, primeiro ponto é: seja fiel às Escrituras Sagradas. Não abra mão dos ensinamentos de Jesus. Porque Pedro aqui está enfatizando e mostrando que, se não formos fiéis e buscarmos a própria interpretação, buscarmos pretexto para buscar a palavra de Deus, para simplesmente se autorrealizar, meu querido irmão, minha querida irmã, o final é a perdição. Precisamos despertar para a verdade. Então, ser fiel à palavra de Deus. Mas se eu quero ser fiel à palavra de Deus, eu tenho que obedecer, eu tenho que praticar. A epístola ao nosso querido irmão Tiago, esse irmão de Jesus, sanguineamente por parte da nossa irmã Maria, declara que não sede somente ouvintes, mas praticantes. Então, se você quer realmente ser um servo fiel, você deve honrar a palavra de Deus. E honrando a palavra de Deus, digo, enquanto ensinos de Jesus, enquanto prática, você também tem que ser não somente um ouvinte, mas um praticante. Porque o praticante verdadeiramente vai ser um imitador de Cristo. O praticante vai ser um imitador e aquele que deseja caminhar segundo Cristo caminhou. Aí eu quero trazer a você que me ouve nessa noite, na primeira epístola de João, pertinho ali de Apocalipse antes de Judas, no capítulo 2, verso 6, que diz a todos nós que se andarmos com Ele, se vivemos com Cristo, devemos andar como Ele andou. Se somos discípulos do Senhor, devemos andar como Ele andou. E eu quero fazer uma pergunta: em que momento Jesus abriu mão da verdade? A que momento Jesus abriu mão daquilo que é moral e ético à luz da palavra de Deus? Meu querido, nunca. Em que momento Jesus te ofereceu dinheiro? Em que momento Jesus fez barganha para alcançar ou para fazer alcançar vidas para a presença do Senhor, abrindo mão daquilo que era moral, daquilo que é ético? Nunca, meu querido e minha querida irmã. Então é andar segundo Cristo andou. Se vós dizeis estar nele, deveis andar como ele andou.
E aí, ou seja, se vivermos essa fidelidade à palavra, se vivermos essa obediência, ou seja, praticar, seremos verdadeiros cristãos e cristãs sobre a face dessa terra. E naturalmente, sendo fiéis, não vamos nos demover da nossa posição, porque temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Temos a palavra de Deus como a nossa bússola, a nosso mapa, a nossa direção, onde nós devemos pisar, onde nós devemos andar, como nós devemos pensar e agir. Mas é necessário vivermos isso. Ser fiel, ter a palavra na presença, ter a palavra, ser obediente à palavra de Deus. E se somos obedientes à palavra de Deus, somos verdadeiros discípulos, porque passamos a imitar o nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 1, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é assim? E o que Paulo está querendo nos dizer? Faça aquilo que eu faço de melhor para o Senhor. Tão simples. Mas precisamos buscar isso de todo o nosso coração. E não arrumarmos ou tentarmos ajeitar aquela porta que é estreita. Existe duas, uma estreita e uma larga. E nós precisamos entrar na porta estreita. E não tentar ser pedreiro e começar a querer alargar essa porta, porque Jesus não vai alargar essa porta. Você precisa andar no caminho estreito. Porque o estreito te conduz para a vida eterna, mas o largo te conduz para a condenação eterna. Então, nesse dia, nesta noite, você possa refletir e colocar a sua vida na presença do Senhor. Que você possa ser um servo fiel. Como Jesus disse: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Que você possa viver isso de todo o coração. E não siga falsos mestres. Não siga falsos homens ou falsas mulheres que dizem honrar a Deus, mas negam com as suas ações. São fontes sem água, que precisam se arrepender dos seus pecados e voltar para a presença do Senhor. Coloque Jesus Cristo como centro de sua vida. Coloque Jesus Cristo como o Senhor pleno e a sua palavra como única regra de fé e prática para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor possa ter misericórdia e completar esta palavra no seu coração e na sua vida. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas sim todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. E eu continuo o texto, Jesus dizendo, e eles começam a indagar, né, e falar a Jesus dos feitos. Mas Senhor, pelo teu nome não expulsamos demônios. Senhor, pelo teu nome não fizemos muitas maravilhas. Senhor, pelo teu nome não profetizamos. E Jesus respondeu, diz a palavra: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que o Senhor te abençoe e abençoe a sua família e transforme a sua vida, e que seja um verdadeiro cristão e cristã que pratica a palavra de Deus, não somente a outra, para a exaltação e glória desse Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor com um cântico, mais um cântico, e após esse cântico nós estaremos orando a Deus, agradecendo por mais esse momento tão especial, né, que nós tiramos. Deus nos dá o prazer de estarmos juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus com perto que Ele está. Quer estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar.
que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Você tem uma semana debaixo da presença do Senhor, guardado pelo Senhor, né? Que as portas que o Senhor abre, elas não se fecham, e que possamos pedir pelo nosso país, pelo nosso Brasil, para que venhamos sair dessas crises que virão mais fortalecidos ainda, para a glória e honra dele. E que novamente quero desejar feliz Dia das Mães, né? A todas as mamães batistas e de todas as denominações, a todas as mamães do nosso Brasil, que Deus abençoe grandemente. Volto a afirmar, a nossa mamãe, a querida, a minha mãe, a mãe da Nalva, Deus guarde cada uma delas, que são presente de Deus para as nossas vidas. Fiquem todos debaixo da graça, da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento? Encerrar? Deus, nós rendemos graças ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse momento, onde podemos aqui, ó Deus, falarmos sobre a Tua Palavra, trazermos aquilo que o Senhor quer de nós, que é a fidelidade, que é, Pai, o comprometimento, que é sermos realmente imitadores de Cristo, Pai, nesta terra. Pequenos cristãos que vão anunciar como embaixadores do Teu reino, anunciar as virtudes do reino do Senhor nesta terra, Pai. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Pedimos ao Senhor pelas mamães, ó Deus, abençoa cada uma delas. Pedimos também ao Senhor pela nossa nação, Pai Santo, que, ó Deus, que em breve possam todas as coisas voltarem à normalidade, e que aquelas pessoas que porventura iriam perder o emprego, que não percam, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda nisso, para que essa nação cresça, para que essa nação venha a ser fortalecida pelo Senhor. Porque, como diz a Tua palavra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo o Senhor escolheu, e este povo tem escolhido o Senhor, Pai. Pedimos a Tua bênção
sobre a vida do esposo, sobre as nossas vidas, Pai. E continua nos instruindo em toda a tua verdade, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Obrigado por este dia, Pai. Obrigado pela semana que está se iniciando. Guarda os teus filhos e livra-os de todos os males. E que seu nome seja sempre, o teu nome santo, seja sempre exaltado e adorado, Pai. Que o Senhor, somente o Senhor cresça, Pai. E que nós venhamos diminuir. Te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. E fazemos essa oração com perdão dos nossos pecados, hoje eternamente. Amém e amém. Que Deus te abençoe, né? Que o amor do Deus Pai, que a graça insondável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do teu Santo Espírito esteja sobre a vida de todo amado irmão, em nome de Jesus, de todo esse povo e toda a nossa querida nação. Que estejamos juntos na quarta-feira para louvar e bendizer o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.